Alô, pessoal, aqui é a Luma, sua fada da redação. E o que você vai ver agora é o Laboratório Redação Coringa. Então é o seguinte, no Lab, que é a minha plataforma de redação, toda semana eu corrijo uma redação de um dos meus alunos e alunas. A fada não corrige redação, vocês sabem disso. A única oportunidade que as pessoas têm de ter a fada corrigindo sua redação é dentro do Lab, uma vez por semana. O objetivo dessa correção é mostrar como escrever uma redação nota 1000 sem depender de estudar o tema antes, ou seja, como escrever uma redação usando o método Redação Coringa. Dentro do Lab, os alunos estão estudando meu método inteiro e colocando em prática toda semana. Quando eu escolho uma redação para corrigir, eu não tô só ajudando aquela princesa ou aquele princeso que é autor ou autora da redação a lapidar a sua redação. Eu tô ajudando todo mundo que tá na plataforma a fazer isso também, e corrigindo a redação de uma pessoa, as demais conseguem perceber o que elas estão errando, que elas não estavam enxergando. Opa, desfocou. Plim. A fada é foda. Elas conseguem perceber o que elas estavam errando e que estava no seu ponto cego. Então, quando eu falo que o laboratório é um laboratório, é isso mesmo. É a gente colocando em prática, em redações reais oficiais sobre temas reais oficiais, o método Redação Coringa. Até então, a gente estava fazendo isso ao vivo no canal. Então, todo domingo tinha uma live como o Domingão da Redação. Mas eu achei uma forma muito melhor de mostrar para vocês a correção e a análise que eu faço, que é gravando a tela no iPad e fazendo anotações em cima da redação. Gente, esse é o meu sonho de princesa desde que eu comprei esse iPad. Vocês não têm ideia o quanto eu tava esperando por esse momento. Mas a gente continua com a nossa meta, que é bater a audiência do Faustão. Então aproveita para comentar já aqui, hashtag cancela o Faustão. Como que vai funcionar? Toda semana os alunos do Lab mandam suas redações para mim, eu escolho uma e corrijo em detalhes, fazendo várias anotações e dando nota por competência. Gravo esse processo e posto na plataforma. Mas como a fada mima, vocês já sabem, eu decidi compartilhar no canal do YouTube essa super correção inédita. Então, domingo o vídeo entra no canal e fica no ar até as 23h59. Depois disso, ele fica disponível só na plataforma, só no Laboratório Redação Coringa, com a correção em PDF para baixar. Dessa vez, eu vou deixar esse lab aqui disponível para você como presente, tá? Mas a partir de domingo que vem, você vai ter que colar aqui comigo para assistir antes que saia do ar. A gente tem um encontro todo domingo no canal Luma e Pom. Feito? Então feito. Antes de qualquer coisa, eu queria dar um aviso pra vocês. Vocês sabem que a fada mima e eu não canso de achar algo pra mimar vocês o tempo inteiro. Então eu quero dar uma notícia bombástica. Desde que o corona começou, eu tô pensando em formas de ajudar ainda mais a galera que me segue e quer tirar 900 mais. Por isso a gente fez o desafio Redação na Quarentena, por isso deixamos o Domingão da Redação ainda mais foda. E hoje eu liberei um presente bombástico para quem sonha em entrar no treinamento de Redação Coringa e ainda não conseguiu. Então, se você tá cadastrado ou cadastrada para receber meus e-mails, você já sabe o que é. E se você não está, o link tá aqui embaixo, corre lá porque é um presentaço e vai rolar só essa semana. Então vamos lá, a redação que a gente vai corrigir hoje é a redação da Júlia. Queria já começar agradecendo ela pela oportunidade de corrigir a redação dela junto com vocês, porque a redação da Júlia vai nos ensinar muito hoje, então eu quero saber se você já tá com papel e caneta para anotar tudo que você vai aprender nessa correção de hoje. A proposta de redação sobre a qual a Júlia escreveu sua redação é essa aqui: os efeitos dos maus hábitos alimentares para a sociedade brasileira. Essas anotações são minhas, tá? Que eu faço antes de corrigir as redações. E essa proposta de redação por si só, ela já é bem desafiadora por causa dessa palavrinha aqui: efeitos. Muitos de vocês morrem de medo de cair um tema desse e vocês não poderem usar a redação Coringa. E aí vocês me perguntam, Luma, a redação Coringa ensina a construir argumentação
com base em causas, porque as causas são muito mais coringas do que as consequências. Mas esse tema é os efeitos, então eu tenho que falar só sobre consequências? É isso que a gente vai ver agora por meio da redação da Júlia. Então esse é o projeto de texto dela, ela levou 25 minutos fazendo esse projeto de texto que está completinho de acordo com o que eu ensino lá dentro do Lab. Então vamos para a redação. Gente, antes de começar a corrigir a redação da Júlia aqui com vocês, eu queria contar que eu já corrigi a redação da Júlia e deu problema na gravação. Eu não sei se é Mercúrio retrógrado ou se a tecnologia está contra mim, porque não é a primeira vez que isso acontece nos últimos dias. Mas tudo bem, eu não desisto fácil mesmo e cá estou eu para corrigir a redação dela inteirinha de volta. Então vamos lá. Ela levou 31 minutos fazendo essa redação, o que somado aos 25 minutos de projeto de texto dá quase 1 hora de redação, mais o tempo que ela deve ter levado lendo, né, a proposta e tudo mais, que é um tempo que eu não tenho aqui, ela deve ter levado 1 hora e pouco para escrever essa redação, que foi a terceira redação que ela escreve comigo dentro do Lab. Então a gente teve a redação 0, a redação 1 e essa é a redação 2, com esse tema que nós escolhemos em enquete no Telegram, tá? Dentro do canal do laboratório, que é exclusivo para os alunos. Dados mundiais divulgaram que mais de 100 milhões de mortes por ano estão associadas à má alimentação. Então a gente tem aqui a parte A, que é a estratégia de abertura da redação da Júlia. Parte A. Ela usou dados da proposta de redação, mais especificamente daqui, ó. Em vez de colocar 11 milhões, ela colocou mais de 10 milhões. E essa é uma forma de parafrasear números. E aí você vai me perguntar, mas eu não sou penalizada se eu usar dados da proposta de redação? E a resposta é, vamos ver na redação da Júlia. Por quê? Tem um jeito certo de fazer isso, tá? Mas ela começou bem, já o quê? Parafraseando. Então, em vez de pôr o número exato, que é 11 milhões, ela foi e colocou mais de 10 milhões. Só que nós temos um problema aqui. Da onde vêm esses dados, Júlia, meu amor? Você precisa nos contar qual é a fonte. E eu entendo o problema dela. É porque a gente não tem a fonte desses dados mundiais. A gente tem aqui, Consumers International é a fonte desse dado aqui, mas esse dado não tem. E aí, o que a gente faz quando a gente não tem a fonte dos dados? A gente põe a fonte de publicação, que é o G1. Então, aqui era preciso que ela colocasse dados divulgados. Peraí, deixa eu ver se é G1 ou o Globo. É o Globo, perdão. Dados divulgados pelo jornal. Dados divulgados pelo O Globo, pelo jornal O Globo. Tá? Então, precisava ter essa fonte aqui. Ficou faltando, porque isso traz o quê? Legitimidade. Gente, deixa eu aproveitar para fazer uma anotação aqui para vocês. O repertório, na redação do Enem, o que é o repertório? É o conhecimento de outras áreas. Ele precisa ser produtivo, então eu tenho que saber conectar. Ele precisa ser pertinente, ele tem que ter a ver com o tema, né? Ele tem que ter uma relação, não significa que ele tem que ser sobre o tema. E ele tem que ser legitimado, ou seja, ele tem que ser real e comprovável. Então, quando a Júlia não põe a fonte dos dados, ela não prova que esse repertório é legitimado. E aí, claro, esses dados estão na proposta de redação. Então, o corretor ele não vai duvidar que os dados são reais. Mas ela não deixou claro que é legitimado. Por isso que na redação do Enem a gente não inventa coisas, a gente não põe citação sem pôr o nome da autoridade que a gente está citando, a gente não usa dados sem colocar a fonte. Se eu não tenho a fonte da pesquisa, eu uso a fonte de divulgação, porque essa com certeza vai ter aqui embaixo, ó. Com certeza, tá? Então vamos lá. Esse é o único problema da parte A dela, tá? Visto isso, percebe-se um dos efeitos negativos dos maus hábitos alimentares que estão presentes na sociedade brasileira. Temos aqui a parte B,
certo? Que é a problematização, que começa com o conectivo visto isso. Eu vou sempre sublinhar, grifar os conectivos, tá bom? Então, a gente tem aqui a palavra efeitos, que é a palavra-chave do tema, maus hábitos alimentares, que é uma palavra-chave do tema, e sociedade brasileira, que é uma palavra-chave do tema. Ó, por isso que a gente anota o tema nessa folha, para a gente não perder de vista isso. E a gente tem aqui negativos como marca de opinião. Por quê? É preciso na problematização que você deixe claro para o corretor que você entendeu que o tema é um problema. E aí, nesse caso, tá fácil, né? Ninguém vai defender os maus hábitos alimentares porque já tem a palavra maus. Mas nem todo o tema é tão claro assim. Então, certifique-se de que a sua parte B tá problematizando. Vamos à próxima parte, que é a parte C, que é a tese. Parte C. Assim, é lícito afirmar que a postura midiática e a rotina moderna são os pilares dessa problemática. Ahá! Temos uma argumentação que vai se construir com base em causas e não em consequências. Então, tem o assim, que é o conectivo. Lícito é uma marca de opinião. E aqui nós temos os dois argumentos. O primeiro é a postura midiática e o segundo é a rotina moderna. Ambos são causas. Gente, é assim que se constrói uma redação sobre um tema que começa com a palavra efeitos. A palavra efeitos, sem dúvidas, ela é uma palavra-chave. A gente tem que falar sobre os efeitos, nesse caso as mortes, mas a gente não precisa construir a nossa argumentação sobre os efeitos. A gente pode falar sobre as causas, que sim são coringas, e todo problema para ser resolvido precisa ser adentrado nas causas, tá? Então vamos ao desenvolvimento. A priori, é válido destacar que a má influência midiática caracteriza-se como um complexo dificultador. A gente tem aqui o tópico frasal, né, que é a parte D. O conectivo é a priori. Válido é uma marca de opinião. Má influência midiática é o argumento e complexo dificultador é marca de opinião também. É isso que faz um texto argumentativo e não apenas dissertativo, tá? Então, a gente tem um tópico frasal perfeito. E a gente tem aqui uma paráfrase do argumento. Então, aqui ela colocou postura midiática e aqui ela colocou má influência midiática. Tá vendo que não são as mesmas palavras? Isso é muito importante porque olha como tá pertinho aqui. Cadê? Olha aqui. Dá uma diferença de 2 linhas, nem isso, tá? Então, não pode repetir com as mesmas palavras. Vamos à parte E, que é o embasamento do argumento com alusão. Segundo Pierre Bourdieu, o que foi criado para ser instrumento de democracia não deve ser convertido em mecanismo de opressão. Ok, colocou alusão, parabéns. Agora a gente vai à parte F, que é o coração desse parágrafo. Contudo, contrariando o sociólogo, a mídia brasileira adota uma postura opressora, visto que não torna democrática a importância de uma alimentação saudável ao divulgar apenas propagandas de alimentos não adequados às dietas, incentivando a compra destes. Então, a gente tem o conectivo contudo e a gente tem o visto que, tá? Gente, bem importante a gente ressaltar que existem 2 tipos de conectivos. Existem os conectivos que são entre parágrafos e tem os que são entre frases, tá? Então, os que são entre frases, eles podem vir depois do ponto final ou eles podem vir depois de uma vírgula. Então, vamos ao texto para entender isso. Aqui, a gente tem um conectivo entre parágrafos. Esse a priori é um conectivo que está conectando um parágrafo com o outro, porque aqui terminou o parágrafo, tá vendo? Já o contudo, ele é um conectivo entre frases,
porque ele está no meio do parágrafo. Mas ele vem depois de um ponto final. E o visto que é um conectivo entre frases que vem depois da vírgula. Tudo isso constrói a coesão. Além disso, nesse parágrafo, a coesão ela é construída por meio disso aqui. Então é o seguinte, a gente tende a associar a competência A, a competência 4, ao uso de conectivos, que é a competência que analisa a coesão. Coesão. Só que a coesão, ela não se constrói só por meio de conectivos. Ela se constrói por meio de conectivos, sem dúvidas, mas também por meio de outras formas, como é o caso de pronomes. E tem outras formas também, tá? Então, os pronomes, que é o caso disso aqui, ó, destes, está retomando alimentos. E isso gera mais coesão na redação dela, também colaborando para a nota na competência 4. A gente tem aqui uma parte F que cumpre o que ela precisa cumprir, que são duas coisas. A primeira delas é mostrar que o repertório que eu citei na parte E é produtivo. Aqui, ó. Tá vendo? E pertinente. As duas coisas juntas, tá? Como que ela faz isso? Aqui ela faz isso dizendo assim, ó. Contrariando o sociólogo. Tô mostrando assim, ó, que esse problema tá indo contra o que Pierre Bourdieu fala. Isso aqui tá conectado, tá vendo? Isso é genial, muito bom. Além disso, outra função da parte F é argumentar. Então, vamos marcar as marcas de opinião, as palavras que são argumentativas. Contrariando é argumentativa. Mídia brasileira adota uma postura opressora é argumentativa. E também é conexão com o repertório. Por quê? O Pierre Bourdieu usa a palavra opressão e aqui ela usa a palavra opressão de volta para mostrar, ó, isso aqui é produtivo e é pertinente, tá bom, seu corretor? Me dá 1000, por favor. Beleza, continuando, a gente tem não torna democrática, também é opinião, é argumentação. A importância de uma alimentação saudável é divulgar apenas marca de opinião também. Incentivando marca de opinião. Só que aqui a gente tem um problema. Deixa eu circular direitinho aqui. A Ju, ela colocou a palavra apenas. E aqui ela cometeu uma generalização. Porque a televisão brasileira, as mídias em geral, elas não divulgam apenas alimentos não adequados. Elas divulgam alimentos das marcas que têm mais dinheiro para pagar propaganda. E, por coincidência ou não, a maioria dessas marcas são marcas de fast food, como é o caso do McDonald's. Mas não são apenas. Ela deveria aqui substituir por majoritariamente, que é a maioria. Ou massivamente. Que eu amo, né? Vocês já sabem. Massivamente, tá? Então, tomar esse cuidado, meu bem, porque isso aqui diminui a sua habilidade argumentativa. Pensa assim, que a argumentação é convencimento. E quando eu coloco uma generalização, eu abro margem para contra-argumentação. Então, se o corretor conhece uma marca saudável que aparece na televisão, já quebrou o teu argumento, tá bom? De má influência midiática. Então, não pode generalizar. Vamos ao próximo parágrafo. Ademais, outro ponto na problemática é a rotina da vida moderna. Então, a gente tem aqui outra parte D, que começa com ademais. A expressão outro ponto também traz coesão. Problemática, estou retomando o tema, ó, problemática, tá? É a rotina na vida moderna, então nós temos o argumento 2. Parte D. Cada hora eu escrevo com uma letra diferente aqui, né? Uma hora é assim, outra hora é assim, outra hora é tudo em caps lock, outra hora é assim. Tudo bem, vamos lá. O toque que lute. E o tópico frasal dela termina aqui. Opa. Termina aqui. Consoante ao psicólogo Vygotsky, eu amei que ela usou Vygotsky, porque a gente estuda o Vygotsky em letras, né? Porque é um psicólogo que fala bastante com a pedagogia, com o ensino. O individualismo é fortemente influenciado pelo meio... O indivíduo é fortemente influenciado pelo meio em que se insere. Ok, perfeito. Nós temos um conectivo, que é consoante ao, que significa a mesma coisa do que segundo o, de acordo com Vygotsky. A gente tem aqui uma estratégia bem legal, gente. Quando ela coloca
Opa. Quando ela coloca que o Vygotsky é um psicólogo, o que ela tá fazendo é colocar um... Deixa eu contar pra vocês isso aqui. O que ela tá fazendo é colocar um mini currículo da autoridade. Então, o que é o mini currículo da autoridade? É quem é essa autoridade? Não só qual é o nome dessa autoridade. E essa é uma dica bem legal para você usar na sua redação. Então já anota aí, tá? Luma, é obrigatório? Eu já recebi essa pergunta muitas vezes. Luma, eu preciso dizer quem é essa autoridade? Não. Tanto que no parágrafo anterior, ela usou só Pierre Bourdieu, o corretor que lute, que vá pesquisar quem que é o Pierre Bourdieu, se ele não teve o privilégio de saber quem é Pierre Bourdieu. Mas eu posso sim colocar um mini currículo, porque eu provo pro corretor que eu sei do que eu tô falando, percebe? Que eu não tô só chutando, eu conheço o trabalho do Vygotsky, tá bom? Beleza, vamos lá. Analogamente, o conectivo tá aqui e, ao mesmo tempo, analogamente, mostra que essa alusão é produtiva, que é o que a gente quer, e pertinente. Tá vendo? Porque eu não só joguei Vygotsky, eu vou dizer agora o que ele tem a ver. Quando eu falo analogamente, análoga significa parecida, semelhante. Então, quando eu falo analogamente, eu tô falando que a situação da alimentação brasileira tem a ver com o que Vygotsky fala. O estilo de vida adotado pelos brasileiros devido à modernização é definido pela falta de tempo, induzindo, a marca de opinião, induzindo as pessoas a optarem por comidas rápidas. Aqui a gente tem um problema. Esse rápidas não tinha que estar entre aspas e esse fast food tinha. Além disso, faltou um hífen aqui em fast food, tá? Além de impedir a realização de exercícios físicos, impedir é uma marca de opinião, o que agrava os efeitos, marca de opinião. E aqui a gente tem efeitos e uma alimentação como palavras-chave do tema. Só que a gente tem o mesmo problema aqui de novo, Júlia, meu amor. Você generalizou novamente. Generalização. Por quê? O verbo impedir diz pra gente que na sociedade contemporânea, corrida, nessa vida corrida que todo mundo tem, não dá pra fazer atividade física. E aí vem uma pugliese e faz o quê? Treina no Instagram. Já derruba o nosso argumento por água abaixo. Então o que você pode dizer, em vez de impedir, é dificultar. Vamos botar aqui um sinônimo para acabar com essa generalização. Dificultar. Aí é verdade, a maioria das pessoas não tem tempo, não consegue priorizar a atividade física, certo? Mas ela não está sendo impedida, ela só é mais difícil, tá bom? Vamos à conclusão. Então aqui deixa eu só anotar. Parte E e parte F perfeitas, tá bom? Fora a generalização e esse probleminha de língua portuguesa de colocar aspas onde não tem, não colocar onde tem e não colocar hífen. Portanto, uma mudança nesse cenário é necessária. Temos aqui a parte G. Tá? Então, a gente tem o conectivo portanto, que é um conectivo do tipo entre parágrafos, e a gente tem o anúncio de que vamos ter que mudar essa parada aí, gente, tá bom? Para isso, conectivo do tipo entre frases, tá? Urge ao Ministério da Saúde. Aqui a gente tem um problema de regência. O verbo urgir, nesse sentido de ser urgente, é um verbo transitivo direto, então a gente não tem esse ao. Teria que ser urge que o Ministério da Saúde crie, tá bom? Urge que o Ministério da Saúde junto à mídia brasileira, então a gente tem aqui dois agentes. Agente. Deixa eu até marcar aqui a proposta de intervenção dela.
Crie vídeos e propagandas para plataformas de comunicação. Temos uma ação. Temos uma ação como YouTube e TV que ensinem receitas rápidas e saudáveis, além de desafiar os indivíduos a praticarem exercícios e postarem nas redes sociais. Temos aqui um detalhamento. O detalhamento começa aqui na exemplificação. Gente, usar exemplos na proposta de intervenção conta como detalhamento. Então, assim, se eu coloquei YouTube e TV, se eu coloco como exemplo algum canal de televisão, algum meio de comunicação específico, um jornal, uma revista, isso já conta como detalhamento, tá? Tais conteúdos serão divulgados por meio. Se eu uso a palavra por meio, e o tais conteúdos está retomando também, e aqui o além de é conectivo também. Se eu uso a palavra por meio, eu estou falando de modo ou meio, que é uma das partes da minha proposta de intervenção. Por meio da campanha Brasil Mais Saudável e da hashtag #TheFitChallenge. Gente, perfeita. Uma dica muito boa. Criar um nome para as coisas traz autoria, tá? Autoria e detalhamento, que é tudo o que uma proposta sonha. O corretor quer ver isso aqui, ó, tá? A fim de, se tem a fim de, é finalidade, a fim de evitar os efeitos da má alimentação e conscientizar a população deles. Finalidade. Ai, Luma, mas conscientização pode? Pode. Essa proposta está completa, ela tem agente, mais de um, inclusive, ela tem ação, ela tem detalhamento, ela tem modo ou meio e ela tem finalidade, e ela está relacionada a um dos argumentos do texto dela, que é mais especificamente o argumento de má influência midiática. Então tá aqui, tá bom? Eu já vou até dar um spoiler, é 200. É 200 na C5, sim, meu amor, parabéns, sua proposta de intervenção está perfeita. Vamos ver como é que ela fechou, que a proposta vai até aqui. Aqui começa, aqui é a parte I, que é a parte G. Opa. Parte G. A parte I. Com isso, o instrumento de democracia defendido por Bourdieu, nesse caso a mídia, terá de fato tal função. Querida, você arrasou. Essa intervenção está lacrando, esse fechamento está lacrando também. Então, com isso, é o conectivo que ela usou e ela fez uma retomada, o que mostra projeto de texto que conta nota na competência 2. Querida, essa redação é lacradora sim e foi feita em meia hora. Quer dizer, a redação em si, né? Mais o projeto de texto. Então, vamos às competências. Na competência 1, a gente tem alguns problemas, né? A gente tem primeiro parágrafo nada, segundo parágrafo nada. Terceiro parágrafo, a gente tem aspas onde não deveria ter, falta de aspas onde deveria ter e falta de hífen. Isso já é suficiente para tirar nota da competência 1, tá? E aqui a gente tem mais um problema de regência. Então, a nota dela é 160, tá bom? Então, vamos lá para a competência 2. Na competência 2, desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de repertório sociocultural produtivo e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. É um texto que demonstra projeto de texto, tudo está no lugar certo, todas as alusões estão no lugar certo, o texto é extremamente argumentativo, então a gente tem todas essas marcas de opinião que eu circulei. Qual que é o problema que poderia afetar a nota nessa competência? A argumentação consistente é uma argumentação sem generalização, tá? Só que essa generalização não foi o bastante para invalidar a argumentação dela, mas é uma coisa que eu tomaria muito cuidado na próxima correção, porque um corretor pode entender que ela tirou 200, outro pode entender que ela tirou 160. Além disso, a legitimidade dos dados, que pode afetar tanto na competência 2 quanto na 3, tá bom? Então, tomar esse cuidado, meu anjo, porque aqui você corre um sério risco de tirar, tipo, 180, tá? Que é 200 de um corretor e 160 de outro. Com relação à terceira competência, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema,
tá tudo muito produtivo, tá tudo muito consistente, tá tudo muito organizado e com muita autoria, que é o que essa competência avalia. Então, 200 redondinho. Competência 4, a gente tem que circular os conectivos para poder saber. Então, vamos lá. Visto isso, assim, a priori, contudo, visto que destes, ademais, consoante, analogamente, tem um além de, que eu tinha esquecido de marcar aqui, ó. Além de, portanto, para isso, além de, tais conteúdos, a fim de, com isso, tá? A gente tem todos os conectivos certos, nos lugares certos, mas a gente tem uma repetição. E se a gente tem uma repetição, a gente não pode ter nota máxima na competência 4. Opa, não pode ter nota máxima, fada. 160 na competência 4 por esse único motivo. Luma, mas deu bastante pra ti na nota? Sim. Pode um corretor de 200, outro 160? Sim, porque tá tudo muito perfeito. Todos os conectivos que ela escolheu são perfeitos. O único problema é que repetiu. Então, a nota final da redação da Júlia é 920. E o que tá separando... A nota 920 da Júlia é uma nota quase nota 1000, porque são pequenos detalhes que fizeram, só que pequenos detalhes que descontam nota, que fizeram ela se afastar. Então aqui, se ela colocasse outro conectivo além de, ela já ia subir a nota dela para 960, só mudando isso aqui, ó. Se ela mudasse basicamente isso aqui, ó, ela já ia para 160. E a competência 1, cuidar com aspas nos estrangeirismos e hífen, porque a regência, ela errou mesmo, mas se ela tivesse errado só a regência, ela ia para nota 1000, porque um erro de gramática não é o bastante para descontar nota. Ju, eu quero que você saiba que eu tô muito orgulhosa da sua redação está maravilhosa. Escrever um texto, o teu texto é extremamente argumentativo, por isso que eu circulei todas as marcas de opinião para que quem tá assistindo a esse vídeo possa se inspirar e possa melhorar também a redação junto comigo. É a primeira que eu corrijo, então eu imagino que venha uma nota 1000 muito em breve, se você lapidar esses pontos que eu apontei aqui. Agora eu quero que você que está assistindo esse vídeo coloque nos comentários qual foi o maior aprendizado que a correção da redação da Júlia te proporcionou. Ju, obrigada mais uma vez. Um beijo no seu coração. Estamos juntas. Obrigada por confiar na fada. E, vem nota 1000 no Enem, que te prepare. Feito? Então feito.